Leitura diária. Livro de Números, capítulo 30. A regulamentação dos votos. Moisés disse aos chefes das tribos de Israel: é isto que o Senhor ordena. Quando um homem fizer um voto ao Senhor, ou um juramento que o obrigar a algum compromisso, não poderá quebrar a sua palavra, mas terá que cumprir tudo que disse. Quando uma moça que ainda vive na casa de seu pai fizer um voto ao Senhor ou obrigar-se por um compromisso, e seu pai souber do voto ou compromisso, mas nada lhe disser, então todos os votos e cada um dos compromissos pelos quais se obrigou serão válidos. Mas se o pai a proibir quando souber do voto, nenhum dos votos ou dos compromissos pelos quais se obrigou será válido. O Senhor a livrará porque o seu pai a proibiu. Se ela se casar depois de fazer um voto, ou depois de seus lábios proferirem uma promessa precipitada pela qual se obriga a si mesma, e o seu marido souber, mas nada lhe disser, no dia em que ficar sabendo, então os seus votos ou compromissos pelos quais ela se obrigou serão válidos. Mas se o seu marido a proibir, quando souber, anulará o voto que a obriga ou a promessa precipitada pela qual ela se obrigou, e o Senhor a livrará. Qualquer voto ou compromisso assumido por uma viúva ou por uma mulher divorciada será válido. Se uma mulher que vive com o seu marido fizer um voto ou obrigar-se por juramento a um compromisso, e o seu marido souber, mas nada lhe disser, e não a proibir, então todos os votos ou compromissos pelos quais ela se obrigou serão válidos. Mas se o seu marido os anular quando dele souber, então nenhum dos votos ou compromissos que saíram de seus lábios será válido. Seu marido os anulou e o Senhor a livrará. O marido poderá confirmar ou anular qualquer voto ou qualquer compromisso que a obrigue a humilhar-se. Mas se o marido nada lhe disser a respeito disso até o dia seguinte, com isso confirma todos os seus votos ou compromissos pelos quais se obrigou. Ele os confirma por nada lhe dizer, quando os ouviu. Se contudo ele os anular, algum tempo depois de ouvi-los, ele sofrerá as consequências de sua iniquidade. São essas as ordenanças que o Senhor deu a Moisés a respeito do relacionamento entre um homem e sua mulher, e entre um pai e sua filha, moça que ainda vive na casa do pai. Amém? Para refletir. O voto ou juramento era realizado para fins de adoração, gratidão, reavivamento espiritual ou até para alcançar alguma bênção. Tanto o homem como a mulher podiam fazer um voto, desde que respeitasse os estatutos estabelecidos por Deus para este propósito. A mulher, no entanto, deveria levar em conta a aprovação de seu pai ou de seu marido quanto ao voto realizado. Por vezes, pelo dito e refletido dos seus lábios, uma mulher poderia fazer juramentos que fossem prejudiciais tanto para si mesma quanto à sua família. Para tanto, o pai ou o marido, responsáveis por sua proteção e segurança, foram autorizados pelo Senhor a anular o voto que estava sobre ela. Um voto muito conhecido na Bíblia, feito por uma mulher, foi o voto de Ana, sendo incapaz de gerar filhos. Ana prostrou-se em humilhação diante do Senhor e prometeu que, se ele lhe desse um filho, ela o dedicaria a serviço dele. Ciente da grande tristeza de sua amada esposa, devido à sua esterilidade, seu marido Elcana não reprovou o voto de Ana.
mas acordou em cumpri-lo logo após o desmame do pequeno Samuel. 1 Samuel 1:24. Deus nunca se agradou de votos precipitados ou realizados por motivos egoístas. A mulher exerce um papel fundamental no seio do lar e é muito importante que ela promova uma atmosfera de harmonia e de mútua cooperação na família. Na cruz do Calvário, Jesus cumpriu o supremo voto, dando a sua vida para resgate de muitos. Quando encarnada entre nós, ao observar a incoerência dos votos e juramentos realizados, nos deixou a seguinte ordem: de modo algum jureis. Mateus 5:34. Muitos dos juramentos daquela época eram feitos de forma pública e audível, a fim de revelar uma aparência de piedade, enquanto o coração era guiado pelo orgulho. Da mesma sorte, o jejum era praticado como um monstruário de santos, mas ao contrário disso, Jesus jejuou no deserto, deixando-nos exemplo de que o jejum é uma prática espiritual entre o homem e Deus, e não uma propaganda de santidade. O Senhor não espera de nós hoje que nos obriguemos com votos e juramentos, mas com a vida consagrada a Ele e intimamente ligada a Ele. Como mulher, mãe e esposa, devo conhecer e buscar praticar os meus deveres diante de Deus e de minha família. Não posso viver em função apenas de mim mesma, mas zelar pelo bem-estar da minha casa, pois está escrito: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derruba. Provérbios 14:1. Olhemos para Cristo, sua vida abnegada e altruísta, e certamente encontraremos lições suficientes que nos ensinarão a sermos servos e servas de Deus, não somente de palavras, mas de fato e de verdade, para a glória do Pai. Amém?